João, desceu para Moraes, mistério faz a mãe de filhos. Não teme, estou contigo, Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas cantes em meio ao deserto. Bom dia, amigas. Bom dia, preciosas. Sejam bem-vindas a mais uma live. Eu vou começar a enviar a live aqui para as minhas amigas. Vocês que puderem, façam a mesma coisa. Envie essa live para as amigas, porque vai ser tremendo. Ouça a voz, desde lá escape e livramento, aquele que acalma o vento. E faz o leão jejuar, estéril faz a mãe de filhos. Não teme, estou contigo, Deus já tem. Bom dia, sejam bem-vindas. Tava achando algo estranho, era eu que tava sem óculos. Meninas, bom dia, sejam bem-vindas. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Mais uma quarta-feira que o Senhor nos permitiu estar aqui reunidas hoje, né? E eu tô muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Quarta-feira passada eu não consegui estar aqui, mas hoje o Senhor nos permitiu estar nesse lugar reunidas para estar aprendendo mais dele, para estar compartilhando tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu falei ali no grupo com as meninas, no grupo da administração do Somos Filhas, e estava também falando com a nossa convidada que eu estava aqui chorando e orando e dizendo: eu sinto meu espírito que a partir de hoje será um novo tempo, que será um despertar. Então, assim, que você esteja sensível, sabe? Aquilo que o Senhor vai falar. Às vezes nós não queremos dar muita importância a uma live, mas nós sabemos que não é sobre nós, é o Espírito Santo trazendo o que está ao coração do Pai através de nós. E que você esteja sensível, sabe? A ponto de sair dessa live totalmente diferente. Que você não só escute com os seus ouvidos o que vai falar aqui nessa manhã, mas que você escute com seu espírito e que você viva. Porque também não adianta só ouvir por ouvir. Você precisa ouvir e praticar aquilo que você tem ouvido, colocar em prática. Porque quando você só ouve, você se torna uma pessoa, um cristão obeso, sabe? Aqueles cristãos que só escuta e que no fim das contas nada é praticado. Então, que você possa ouvir, que você possa praticar aquilo que você vai ouvir aqui nessa manhã. Eu vou orar. A nossa convidada dessa manhã já está aqui na live com a gente. E eu vou estar orando para logo mais estar chamando ela, tá? E que você se torne, se deixe, né? Sensível à voz do Espírito Santo. Se você sentir no seu espírito uma testificação de mandar essa live para alguma amiga que você sabe que precisa ouvir isso,
que se o Espírito Santo lhe mostrar alguém nessa manhã para que você envie essa live, comece a enviar. Não envie só por enviar, mas envie com um propósito, certo? Que você se deixe ser trabalhada no seu interior pelo Espírito Santo nessa manhã. Senhor, obrigado. Obrigado por mais uma manhã de quarta-feira que o Senhor nos permitiu estar reunidas nesse canal, nessa live, Deus, nessa plataforma. Eu oro, Senhor, te agradecendo pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua graça sem medida sobre nós. Obrigado porque tu és fiel, Jesus. Obrigado porque tu és fiel, porque tu és bom e não há outro como o Senhor. Obrigado, Deus, por mais uma vez provar o teu amor por nós, permitindo, Senhor, que nós estivéssemos nessa manhã aqui, Deus. E mais uma vez, ó Deus, estar aqui e ouvir a tua voz e sentir, Deus, que o Senhor está mais uma vez chamando a nossa atenção, Deus, para o crescimento, Deus. Obrigado porque ainda, Senhor, que nós falhemos, ainda, Senhor, que por muitas vezes, ó Deus, a gente acaba caindo ou querendo desistir, o teu Espírito Santo, ele não desiste de nós. E é por isso que nós estamos reunidas nessa manhã, nessa plataforma, Deus. Porque o Senhor não desiste de nós. E o Senhor continua a chamar a nossa atenção. Porque o Senhor é bom. Tu és um Pai zeloso. Tu és um Pai amoroso. Tu és o resgatador das nossas vidas. Tu és o nosso Boaz, nosso resgatador, nosso remidor. E eu te louvo, Deus, porque tu és e não há outro como o Senhor. Senhor, eu oro por cada mulher que está nessa live, Senhor, nesse momento. Por cada mulher, por cada homem que vai ouvir essa palavra depois. Que o Senhor possa estar, Deus, transformando a vida, Senhor, dessas pessoas, ó Deus, de forma, Senhor, extraordinária. Senhor, de forma que elas olhem e digam, eu nem sei como foi que isso começou, mas eu sei que eu não sou mais a mesma. Deus, eu oro por um mover, Deus, por um mover do Senhor em cada lar, Deus, em cada família representada nessa live, Deus, nessa manhã, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pela vida da Madi, que o Senhor possa estar guardando a vida dela, a casa dela, Deus. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a vida da Madi, em nome de Jesus, Pai. Que ela continue a ser usada pelo Senhor, Deus. Que ela continue a ser usada pelo Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Nós temos visto, Senhor, tudo que o Senhor está fazendo, Deus, na vida da tua filha, Deus. A cada poste, Senhor, que ela tem colocado lá, Deus. E tem mexido, Senhor, com o nosso interior. Ela é a tua profeta, Deus. Ela é a tua filha. Ela que foi chamada para esse tempo, Deus. Que o Senhor continue a sustentar a tua filha, fortalecer, Deus. Aguardar, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meninas, eu não sei vocês aí, mas por aqui, antes da live começar, eu já tava no choro. Eu já tava, sabe, sentindo a presença tão extraordinária do Senhor. Que eu mandei mensagem para as meninas e eu disse, eu já tô chorando aqui, porque eu sei que vai ser um novo tempo sobre nós. Que você, em nome de Jesus, esteja sensível à voz do Espírito Santo e se submeta ao senhorio do Senhor, para que Ele possa estar fazendo o que está no coração dele, na sua vida, em nome de Jesus. Eu vou chamar agora a nossa amiga convidada da manhã. Gente, eu vou botar meu óculos, porque eu tiro o óculos para não manchar a lente
com lágrima, mas eu não enxergo sem ele, né? Então deixa eu botar ele de volta. Eu vou chamar agora a nossa convidada da manhã. E a Medi, ela participou um bom tempo com a gente lá no grupo do Somos Filhas. Participou da administração do grupo com a gente. E um determinado período agora ela afastou um pouquinho da administração. Tem participado com a gente de alguns cafés. Mas ela pediu esse tempo para, né, coisas novas que o Senhor tem feito na vida dela. E eu louvo a Deus pela vida dele, na vida da Medi, porque ela tem sido usada de uma forma tão linda nesses dias. Como eu digo, ela é uma profeta do Senhor. Ela foi levantada para esse tempo, para estar, né, trazendo palavras tão pontuais para nós. Se você ainda não conhece, você vai conhecer ela agora. Se vocês já conhecem, vocês sabem que eu estou falando é verdade, né? E ela tinha dito que, amiga, eu nem sei como é que vai ser, porque eu nunca fiz uma live. E aí quando eu fui fazer o cartazinho, né, da live, eu fui procurar uma foto da amiga, você não tem nem foto. Ela, pois é. Eu disse, você é profeta mesmo. Ela só desce a madeira lá no feed com os textos dela bem pontuais, mas você nem encontra ela lá. Eu disse, essa é daquela, sabe? E fiquei muito feliz quando eu fiz o convite e ela aceitou. Eu não imaginei que ela aceitaria, mas graças a Deus ela aceitou. E eu vou estar convidando ela agora sem muitas delongas, né? Porque a gente sabe que quem faz tudo aqui é o Espírito Santo. E já te chamei. Oi, amiga. Oi, amiga. Bom dia. Jesus, bom dia. A pessoa nunca participou de uma live, não sabe nem como é que se faz. Estão me ouvindo? Tô lhe ouvindo bem, sim. Seja Tá, bem-vinda. obrigada. Tô Deixa eu muito só feliz tentar de você estar com a ver o gente que eu aqui. faço aqui. Meu Deus do céu, eu não sei nem mexer nisso aqui, gente. Apareceu uns negócios estranhos aqui. Tá certo. Eu acho que tá certo, né? Por aqui tá tudo certo. O Tô som lhe tá muito vendo alto? tranquilo, tô lhe ouvindo tranquilo também. Amém. Jesus amado. Amiga, seja Eu não acredito que bem-vinda. esse Eu dia fiquei muito chegou. feliz de você aceitar o convite. Eu não imaginei que você aceitaria. Mas eu não ia Mas acertar, não, amiga. Na verdade, né, desde da conferência que a gente teve aqui em Criciúma, do Desperta, eu entendi que precisava ser despertada e me posicionar e aceitar os convites, e de alguma forma eles estão surgindo. E eu até estava conversando com a Esther, eu nunca imaginei, eu achava que esse dia de vir aqui fazer uma live, mostrar o rosto, ia demorar muito mais do que foi mais rápido. Mas eu digo, a palavra que o Senhor tem me dado, que eu estou carregando ela há um ano, que é o tema da nossa live hoje, que é a maturidade, ele tem me chamado para isso, né? A gente não pode mais se esconder, a gente precisa liberar o que Deus tem nos dito, não só a mim, a todas nós, e isso é maturidade também, não ser mais sobre mim, não ser eu, e ser ele, né? E a gente entender porque a gente fala, o tempo todo a gente diz, eu sou só o jumentinho, eu sou só o vaso, eu sou... Isso a gente fala, isso faz parte do nosso vocabulário. Agora, falar e praticar isso é bem diferente, né? E para pessoas como eu, é muito difícil, mas eis-me aqui, Senhor. amiga, E seja obrigada, amiga, pelas palavras bem-vinda. que tu Fique à falou ali, recebi vontade. toda a oração. Então, gente, posso falar, amiga? Estou à Pode, vontade aqui para fica à compartilhar. vontade. Eu não sei como é que funciona esses negócios, não. Traz aí o que tá queimando no seu coração para nós. Quando eu falei contigo e tu fez o convite, eu digo, eu não tenho nada teológico para falar, eu não tenho um ensino teológico. O que eu tenho é o meu testemunho que eu tenho vivido nesse último ano. E eu te falei, dentro desse tema maturidade, é aquilo que eu tenho vivido que é o meu testemunho, e é aquilo que eu quero compartilhar hoje com vocês, que foi realmente o ano passado, nessa época, em outubro,
em novembro do ano passado, eu estava num culto de mulheres, né, numa quinta de mulheres, e a pastora Vivi, ela contou, não sei se vocês assistiram e vão lembrar, de uma experiência que ela teve com a filha dela, a Isabela, que a Isabela, para saber se a Isabela ia passar de ano, ela comentou que ela tinha conversado com as professoras para ver se a Isabela ia ficar em recuperação ou se ela ia passar de ano, e naquele culto ela convidou a gente para orar, para a gente saber se a gente tinha passado de ano, se a gente tinha sido aprovada naquele ano por Deus, ou se a gente ia precisar ficar em recuperação em algumas matérias. E naquele culto eu fiz essa oração, eu disse, Senhor, eu passei de ano, existe alguma coisa na minha vida que foi reprovada, alguma coisa que eu falhei, alguma coisa que eu preciso consertar antes que o ano acabe? E foi muito forte no meu coração aquilo que o Senhor tem ministrado, que tem sido meu guia a partir de então, né, do ano passado. Ele disse, filha, tu não só passou de ano, como tu mudou de ciclo. Eu disse, como assim, Deus, o que é isso? Não só passar de ano, mas mudar de ciclo. Aí ele me levou, né, esse entendimento de que todo o ensino, agora trazendo para a analogia do ensino, todo o ensino ele é fundado em ciclos, né? O primeiro ciclo, o segundo ciclo, ensino médio, ensino fundamental, e de tempos em tempos a gente troca. Ou seja, meu filho Pedro, ano que vem, ele vai para a primeira série, ele está ainda no prezinho, né? Ele está desde os 3, 4, 5 anos no prezinho. Ano que vem ele vai para a primeira série. Ou seja, ele não só mudou de ano, mas ele também mudou de ciclo. É uma nova etapa. E o que o Senhor ministrou no meu coração foi, até agora, todas vocês, no caso, aquilo que me falou, das pessoas que estavam à minha volta, das pessoas que estavam vivendo aquilo que eu estava vivendo, até agora é como se vocês estivessem numa faculdade de medicina, em que todas estão aprendendo a base do que é ser uma médica, por exemplo. Mas a partir do momento que você termina esse ciclo, que dura 4, 5 anos, você vai passar por uma nova especialização, em que uma vai ser especialista em cardiologia, outra em sei lá, neurociência, em pediatria. E ele disse, porque eu estou te levando agora para um novo ciclo. Tu passou de ano, mas eu vou te levar para um novo ciclo em que tu vai entender muitas coisas. E desse novo ciclo, eu digo, tá, Deus, então o que tu tem para mim? Eu comecei a questionar. E aonde, dentro da palavra, ele me levou para conhecer o ministério profético. Tu falou ali, estava muito o que eu queria dizer. E eu faço aniversário mês que vem, em novembro, e eu recebi da nossa amiga Tati um presente, que era um livro que dizia Escola de Profeta. E dentro daquele livro, eu comecei a aprender sobre o ministério profético. E fui me afundando, porque eu não fazia ideia o que era o ministério profético. Eu não sabia o que era. A minha ideia de profeta era a pessoa que entregava, eis que te digo, assim te diz o Senhor. Algo muito, né? E aí, dentro do que eu aprendi, que ainda é o base, eu aprendi uma coisa espetacular que tem regido a minha vida, que fala lá em Apocalipse. E o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Ou seja, por isso que ele não chama profetas, ele está chamando um ministério profético, pessoas proféticas, para fluir nessa unção de Elias, né, de João Batista, que é uma geração inteira, não é só sobre eu, a Mádia profeta, né? É uma geração inteira, uma igreja profética. E o que a igreja profética faz? Ela dá testemunho de Jesus, que isso é o espírito da profecia, que isso é o que se trata na palavra. E aí, dentro desse que eu fui aprendendo, que eu fui me entendendo, que eu entendi que na Bíblia, sim, a gente teve pessoas, profetas, que fizeram milagres, né? Elias, Eliseu, que fez cair fogo do céu e tudo mais, que fez mortos ressuscitar, mas a gente também tem profetas que nem João Batista, que a única coisa que ele fazia era dar testemunho de Jesus e dizer arrependa-se. E eu entendi, eu digo, tá bom, Deus, então eu entendi o que tu tens para mim. E dentro daí, eu fui aceitando o chamado de Deus sobre a minha vida, foi quando começou a fluir também aquilo que o Senhor estava me chamando. E dentro desse tema, maturidade, que ele disse que me levaria para esse novo ciclo, ele começou a me mostrar algumas coisas também. E uma que a base, né, que foi esse tema maturidade, eu não sei se todas vocês vão conseguir imaginar, mas aquelas que são, eu escrevi aqui o nome para mim não falar errado, aquelas pirâmides demográficas dos países, sabe, da população, do lado, não sei se na escola vocês aprenderam, no lado tem o rosinha, que é as mulheres, no lado é o azul, e a gente tem aquela pirâmide da população de um país, por exemplo, no Brasil. A gente tem a população mais jovem, os bebês, as crianças, depois os adultos e o idoso. E a pirâmide, né, vai fazendo assim. E a gente sabe que existem países, e principalmente alguns países da Europa, que essa pirâmide é um pouco meio invertida. Que a gente tem pessoas muito
uma população envelhecida, e a base, que é o que mantém a pirâmide, a força de trabalho, que mantém aí, né, pagando imposto e tudo mais, ela está se afunilando. E aí, o que isso tem a ver com o que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver com Deus? O que isso tem a ver com uma live como essa? Então, o Senhor me falou que dentro de um país, isso é tão importante, isso é uma forma também de os governos entenderem a população e fazerem estratégias em relação a isso. Se eu tenho um país, sobretudo que a população é jovem, que tem bastante crianças, jovens, adolescentes nascendo, então eu invisto em escolas, eu invisto em maternidades, eu invisto em parques, em coisa. Por quê? Porque a minha população é jovem. Se eu tenho uma população muito idosa, ele vai investir em asilo, em casa de recuperação, em parque para terceira idade, centros, sabe? Consegue entender que essa pirâmide é importante para que o governante em si ele tenha um perfil do que a população daquele país, as medidas que ele precisa fazer, tipo a questão de mobilidade, tudo isso vai influenciar. E eu digo, tá, novamente, o que isso tem a ver com a igreja? E foi onde o Senhor me falou, eu vou te mostrar a demografia da igreja brasileira, o que está acontecendo, aonde entra a maturidade. O que acontece quando a gente tem uma igreja, que a população da igreja, os membros dessa igreja, que nós somos a igreja de Cristo, tem, sobretudo, cristãos só imaturos. Cristãos que são bebês na fé, os recém-nascidos. O que acontece também quando a gente tem uma igreja, sobretudo com pessoas muito idosas, com uma mente um pouco mais religiosa, aquela mente do que Deus fez no passado, mover do passado, mover lá dos anos 80, mover dos anos 80, e ficaram naquilo e não saíram daquilo. E não estão abrindo para o novo. E esse novo não tem nada a ver só com as tecnologias, né? Mas o novo de geral. Então, dentro dessa avaliação que Deus me fez, que Ele me mostrou, Ele foi falando coisas no meu coração. O que acontece? Uma igreja imatura, de uma igreja com uma mentalidade religiosa antiga, e uma igreja que é saudável. E a igreja saudável, ela cresce de forma uma pirâmide, né? Está sempre chegando pessoas novas, está sempre gerando sempre pessoas que são bebês na fé, que precisam de um alimento que é o leite, que é o básico, mas ela está sempre crescendo e ela está sempre tendo adultos, pessoas que entenderam, que cresceram em maturidade, que estão agora aptas para fazer novos cristãos também, para serem discípulos de Jesus. E aí a gente vê, né, hoje no cenário da igreja brasileira, porque uma das vezes a gente vê igrejas mais reformadas, mais antigas, mais centenárias, e por um lado a gente vê igrejas muito jovens, com 5 anos, com 10 anos, né? A igreja que eu frequento hoje, ela vai fazer 10 anos, a ABA, então é uma igreja muito nova. E tudo isso dentro desse perfil aí, os problemas que a gente vê hoje, de pessoas que são bebês, gerando bebês, que foi outra coisa que o Senhor me falou, que bebês não geram bebês. Tipo assim, existe um tempo certo para a gente gerar. E quando eu digo gerar, não é só gerar aquilo que a gente está gerando na nossa casa, na nossa família também, né? Mas, sobretudo, nós como um chamado, né? A gente vê assim, eu vi um post outro dia falando que as Marias estão amparando Marias porque as Isabéis estão escassas. E, de fato, a gente vê pessoas novas na fé sendo referências para outras pessoas novas na fé, porque nós, como cristão, a gente não quer crescer, a gente não quer amadurecer, porque amadurecer é complicado. Crescer dói, a gente fala que crescer dói, de fato crescer dói, mas amadurecer é uma questão de posição. O crescimento não tem a ver com posição, ele é meio que natural. Uma criança, a partir do momento que ela nasceu, ela vai crescer até os 18, 19 anos, 20, 23, conforme a biologia, a genética dele. Mas amadurecer é uma opção. Crescer não é opção, amadurecer é opção. Por isso que a gente hoje tem adultos de 30, 40, 50 anos que não amadureceram. Eles cresceram, mas eles não amadureceram. E o que isso tem a ver com a igreja? Nós também, como cristão, é igual. A gente está crescendo, aí tu tá ali, tu tá convertida há 1 ano, tá convertida há 2 anos, tá convertida há 5 anos, tu tá há 10 anos dentro da igreja. Tu tá crescendo dentro da igreja, mas tu não tá amadurecendo, tu continua tendo práticas de cristão imaturo, né? E a palavra, Paulo fala muito sobre o cristão imaturo. Hebreus aqui, daí eu quero ler o versículo aqui, também fala sobre o cristão imaturo. Então, a Bíblia fala muito sobre o cristão imaturo. E o cristão imaturo, se ele se reproduz, ele vai reproduzir cristão imaturo que nem ele. O cristão maduro, se ele reproduzir, ele vai ter seu famoso pai, que a gente não gosta de falar a palavra pai, né? Ah, mas os pais espirituais, seja, não é um termo que eu também gosto, que eu acho bonito. Mas assim, o cristão maduro, o que ele faz? Ele faz discípulos de Cristo.
O cristão imaturo, ele faz discípulo de si mesmo. E a gente vê isso na internet, a gente vê isso o tempo todo, né? Pessoas imaturas fazendo discípulo de si mesmo, fazendo discípulo do seu pensamento, do seu chamado. E aí, às vezes, é onde a gente também, a igreja peca nisso, porque Deus chamou um para profeta, para apóstolo, para evangelista, para mestre, para todos os outros. Aí a pessoa é pastora, ela tem um chamado pastoral, ela quer que todo mundo seja pastor que nem ela. Ela quer que todo mundo abra casa, ela quer que todo mundo acolhe, ela quer que todo mundo faça uma mesa, um café para receber, mas eu não tenho chamado pastoral. Ela é evangelista, ela quer que todo mundo saia, vai para o presídio, vai para as escolas, vai pregar o evangelho, mas eu não tenho chamado evangelístico. Eu tenho que entender o chamado que é, né? Então, ao mesmo tempo, eu também não espero que todo mundo tenha chamado profético, porque isso mostra a maturidade da pessoa, das igrejas. E hoje, o que a gente vê na igreja, né? A gente consegue entender quando a pessoa responsável é uma igreja, só um pastor, ele só prega sobre o cuidado pastoral, mas ele não traz um evangelista, ele não traz um profeta, ele não traz, às vezes, um apóstolo, porque são títulos que a gente não deveria se preocupar com o título mesmo, mas apesar do título, tendo ou não, existe o chamado para isso, e cada pessoa foi chamada para estar num determinado grupo, digamos, né, que pode ser mais de um ou não. E é isso que a gente vê, às vezes... O que você está falando... Amiga, eu tô falando demais. Não, amiga... Eu amo quando você fala demais. Mas eu queria falar a respeito que esses dias eu estava conversando até mesmo com a minha irmã a respeito desse negócio, né? Da gente querer, às vezes, medir as pessoas com a nossa régua. Porque eu vivo isso aqui, eu quero que todo mundo viva isso aqui. E se não vive isso aqui, para mim, então, não é crente. Para mim, então, não tá tendo vida com Deus. E a gente precisa entender que cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua área de atuação. Assim como cada um, como você deu o exemplo lá no início da faculdade de medicina, cada um vai ter a sua função, né? Cada um vai saber onde se identifica. Eu não me identificaria na área de pediatria, mas talvez eu me identificaria numa área mais clínica. Então, assim... cada um sabe onde atuar melhor. E a gente não pode medir a vida das pessoas pela nossa régua, né? O que nós precisamos ver é que cada um tem a sua função, como foi delegada na palavra, né? Quando o Senhor chama para a grande comissão, ele dá, né? Você assim, 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 assim. Mas, no fim, nós somos todos um só. Nós somos todos um corpo e uma grande comissão que atua em áreas diferentes. Porque também, se fosse todo mundo pediatra, não existiria pessoas para tratar outras doenças. Se for todo mundo cardiologista, não vai ter médicos para tratar outra doença. Então, a gente tem que entender que cada um tem a sua função dentro da grande comissão. E que a gente não pode medir a maturidade ou a vida espiritual ou o aprofundamento e vida com Deus das pessoas porque ela não faz o que eu faço. Porque, como você disse, porque eu não abro a casa como muitas outras. Talvez o meu chamado é outro. Talvez o lugar onde eu me identifico e fluo no Senhor vai ser outro totalmente diferente do seu. Né? E, às vezes, a gente julga as pessoas por conta disso. Isso. E tudo que tu falou ali, ó, basicamente, ali, pegando ali que tu falou sobre a grande comissão, é isso. O cristão maduro, ele entendeu a grande comissão, ele entendeu que ele tem que fazer discípulos de Cristo, ele tem que fazer novos filhos. A gente fala muito sobre ser filha, né? A gente precisa fazer novos filhos, mas não é novos filhos para mim, é novos filhos para Cristo. E dentro desse novo filhos para Cristo, eu tenho que entender que nem todos vão ser como eu. Nem todos vão ser como tu. É isso que a gente está falando. Talvez a gente fale, eu sou uma Isabel, eu sou uma Maria e queria ter uma Isabel. Talvez Deus vai trazer para ti uma Maria, ou Deus vai te dar uma Isabel com um chamado dela diferente do teu. Porque nós precisamos de todos, sabe? E o que o Senhor falou, a igreja madura, ela frutifica, o que é a frutificação da igreja? É fazer novos discípulos de Jesus. E ela frutifica da forma saudável. Então, voltando ali na pirâmide demográfica, ela está sempre gerando novos bebês. Novos bebês é o quê? Novo cristão.
Então, o ministério evangelístico funciona naquela igreja. Está sempre chegando pessoas novas. Os evangelistas estão na rua. Eles estão nos hospitais, eles estão nos presídios, eles estão nos centros sociais. Eles estão levando o evangelho da forma como Deus chamou eles para falar. Uns falando de forma sobre a palavra, pregando. Outros não. Outros cortando cabelo, servindo sopão, sendo dando um abraço no hospital, fazendo uma oração. Mas isso continua sendo chamado evangelístico. Mas dentro do chamado evangelístico, pode ser que um se levante como um grande evangelista que faça curas e milagres, mas talvez a outra seja um evangelista que vai lá todo sábado, todo domingo no presídio, levar uma palavra de conforto, fazer um louvor, levar uma comida, sabe? Até dentro dos próprios chamados, a gente às vezes se compara. Então, uma igreja saudável, ela faz isso. O cristão maduro, ela faz discípulos de Jesus. Então, ela tem a base, ela está sempre trazendo cristão, nascendo pessoas novas para Cristo. E também, essas pessoas, que é o problema, que é o que eu vejo, essas pessoas, elas crescem. E elas crescem dentro daquilo. Ela é ali, né? Ela foi chamada através do evangelista. Depois ela vai ali, ela submete a um pastoreio. Uma pessoa que cuida do coração dela, que tira os carrapichos, que cuida das feridas, porque ela vai vir com feridas, ela vai vir com traumas, com emoções todas erradas, ela vai vir com acúmulo de pecado. Então ela submete a um pastoreio. Ela também, que é aquilo que a gente não quer fazer, ela submete também ao mestre, que a gente não quer crescer em conhecimento, que é essa aqui, as duas chaves da maturidade, que é o conhecimento e a prática. Então, ela submete a conhecer mais sobre Cristo. Ela ouve a voz profética que está dizendo, ei, está na hora disso, está na hora de despertar, está na hora de tu crescer. Sabe a tua água no joelho? Já deu, filha? Passou? Mudança de ciclo? Vamos andar mais um pouquinho, que eu quero que tu venha com a água na cintura agora. Quando ela está com a água na cintura, ela fica ali um tempo naquilo, e o Senhor diz, filha, agora deu. Vem que eu vou te chamar, a água está no pescoço. Mas Deus, eu tô com medo, a água está no pescoço. Te joga no rio, que foi o que aconteceu comigo. Te joga no rio e deixa que eu te levo. Vem fluir, tu não tem mais domínio sobre a tua vida. E isso que é o crescer em maturidade espiritual, né? Deixa eu ver mais o que eu escrevi aqui. Os frutos da igreja, né? Que são os novos discípulos. E dessa forma, a igreja está sempre se renovando e a pirâmide demográfica da igreja, ela continua da forma certa, sempre com uma base, que é o novo vindo, e a funilando até que Deus nos leve, né? Nos 70, 90, 100 anos, a gente vai morar com Deus, porque essa vida a gente vai só de passagem. Então, e a gente vê que as pessoas, elas não querem mais, elas não pensam mais. Eu estava falando esses dias aí com as meninas que são mais próximas, que Deus tem me levado muito para estudar escatologia, porque a gente tem medo de estudar escatologia, a gente não prega mais sobre fim dos tempos, a gente não prega mais sobre o arrebatamento, independente qual é a visão escatológica de cada um, a gente não prega sobre Jesus vai voltar, ele vai voltar, a gente vive na nossa vida como se o reino não suportasse, como se o reino de Deus, né? A semana passada, eu acho que foi na segunda, que a Aline me convidou para participar do café e eu levei a palavra, que Deus me falou, vocês só estão olhando para o meu casamento, os meus filhos, o meu trabalho. E quando Deus está nos chamando para dizer, olha para o meu casamento do noivo, o Jesus com a igreja, para de olhar só para o teu casamento, começa a olhar para o meu casamento. O que eu tenho para o meu casamento? O que eu estou esperando? Tu como noivo está te preparando para o casamento, o mais importante de tudo, mais do que o Deus está te preparando para o nosso casamento, de Jesus com a noiva? Mais do que os teus filhos, está te preocupando com os meus filhos que estão perdidos no mundo, ou que estão perdidos dentro da própria igreja? O teu trabalho, tu só quer fazer o teu trabalho, meu empreendimento, coisa aí, no caso, eu sou dona de casa, que de fato, apesar de ser dona de casa, eu me preocupo muito com isso. Deus, está na hora de eu voltar a trabalhar, eu já chego, eu posso voltar, eu ainda vou continuar aqui, sabe? Então, continua o trabalho que eu te chamei para fazer, aquilo do teu chamado, que de fato, às vezes, né, a gente concilia o nosso chamado, a nossa vida secular com aquilo que Deus chamou. Pode ser uma profeta no trabalho que Deus te deu, sabe? E esse ciclo está sempre se repetindo, está sempre chegando pessoas novas. E o problema da igreja basicamente a gente não quer amadurecer, porque amadurecer significa que eu vou precisar fazer discípulos. E fazer discípulos custa. A gente sabe, você é mãe, né? A Clarice acha que está com 4, 5 anos, não sei. 4, vai fazer 5 esses dias. O Pedro também tá com 5, vai fazer 6 em janeiro. Eu acho que eles têm 1 ano de diferença aí. Quem é mãe, a gente sabe, gente, não é fácil ser mãe. Não é fácil tu pegar uma pessoa, criar um ser humano. Então, e aí o que a gente vê hoje? Adultos, né, que por motivos vários deixaram de ter tantos filhos. Eu sou uma, não é porque eu tenho um filho que eu também não me incluo nisso. Eu poderia ter 3, 4, mas eu optei por não querer, Deus sabe os meus motivos, né? Mas a gente vê isso também dentro da igreja. As pessoas não querem amadurecer, porque se amadurecer,
eu vou ter que frutificar, eu vou ter que fazer novos cristãos, e eu não quero. Para mim, o cristão é só eu e meu filho. Eu não quero ser luz para os meus vizinhos, eu não quero ser luz lá no meu trabalho, eu não quero ser luz no supermercado, eu não quero ser luz em lugar nenhum da sociedade, eu quero ser só eu e a minha família. É o meu domínio aqui. Então, o que o Deus está te chamando é, sai do teu eu, vê o meu, vê o de Deus, vê o reino, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto serão acrescentados. E a gente está só olhando para o nosso e a gente não está se preocupando com o que Deus quer, né? E isso também é maturidade, é entender que a Bíblia fala o tempo todo. Jesus diz, o reino de Deus é semelhante a tal. O reino de Deus não sei o que, não sei o que. Ele ia contar uma parábola, havia um homem não sei o que, um rei. Ele estava o tempo todo falando do reino de Deus. E se Jesus falou tanto sobre o reino de Deus é importante. Mas a gente não faz só o reino de Deus, a gente faz o nosso próprio reino. Meu reininho, a minha casa, a minha família, meu marido, meu filho, meu trabalho, tudo é eu. Eu não olho mais, eu não tenho mais uma visão global. Gente, é minha cachorra. Belinha quer, sabe? E aí, dentro daquilo que o senhor me falou, não sei nem qual é as horas, amiga. Fica à vontade, amiga. Dentro do senhor falou, para finalizar, tem só mais 2 tópicos aqui. O que é a chave da maturidade? Maturidade, assim, a gente gosta muito de chave, né? Eu amo chave. Porque a chave a gente abre as coisas e coisas. Belinha, a chave da maturidade, basicamente, é o conhecimento e a prática. Foi outra coisa que o senhor me falou. Ele me levou primeiro a uma etapa de conhecimento, né? Essa época aí que eu saí do grupo e tal, eu levei uma fase de comer livros, de comer a Bíblia, de me alimentar e buscar pregações, tudo isso que eu falo, pouco foi revelação do Senhor no meu coração, no meu espírito, né, a forma que o Senhor fala comigo, mas muito também foi testificado através de livros, através da própria palavra, principalmente, né, porque eu não estou falando de mim, estou falando daquilo que a palavra diz, e confirmado através de pessoas com ministrações que eu assisti, de uma forma assim que Deus foi costurando assim sobrenatural. Então, a gente precisa ter conhecimento. A Bíblia fala, meu povo carece por falta de conhecimento. Então, se a gente não cresce em maturidade, é porque a gente não tem conhecimento de Deus. E o conhecimento verdadeiro, revelado da palavra, né? Que a gente fala sobre secretos, sobre ter uma vida devocional, sobre buscar conhecimentos e bons livros. E buscar também o conhecimento correto, né? Outro problema da nossa geração é que a gente não se submete mais a um ensino fundamento. Por isso que eu falo muito dos 5 ministérios. A gente não submete mais ao mestre, tá? Gente, me perdoa que eu vou falar isso. Eu falei na live lá na segunda, depois eu me arrependo disso, mas eu vou falar de novo. Para nossa geração, é geração devocional, gente. Sim, as livrarias aqui, eu acho que eu comentei, não sei se foi com a Esther, eu passei aqui no shopping da minha cidade, a livraria não é cristã, e já tem lá o próximo devocional do ano que vem, sabe? Aquele de 365 dias, famoso. Já tem lá o de 2025. E o pessoal, tipo assim, ó, qual é o problema disso? Não é problema nenhum. Você pode ler, você deve ler se você é um cristão que está se fortalecendo na fé. Agora, se tu é um cristão maduro, vamos ver o que a palavra do Senhor fala? Vou ler aqui o versículo, amiga. Posso? Pode sim, fica à vontade. Já estou aqui com o meu caderno para anotar. Ó, em Hebreus 5, 11, e eu vou continuar, eu vou ler a partir do 11. E diz assim, ó. Há muito mais do que gostaríamos de dizer a este respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram disciplentes acerca do que ouvem. Ou seja, não é porque a pessoa não sabe ensinar, é porque a gente que não quer ouvir. A essa altura, já deviam ensinar outras pessoas. No entanto, precisam que alguém lhe ensine novamente conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. Alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, que eu falei que as 2 chaves eram conhecimento e prática, são capazes de discernir entre o certo e o errado. Portanto, deixemos de lado os ensinos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. A chave primeiro é entendimento, conhecimento. Certamente não precisamos lançar novos alicerces, ou seja, arrependimento das obras mortas, fé em Deus, batismo, imposição de mãos, ressurreição de mortos e julgamento eterno. Se Deus permitir, avancemos por entendimento maior. Ou seja, o que ele está dizendo aqui em Hebreus? A base. Então, tipo assim, ó, o que eu quero falar? Você está se alimentando de leite, você não vai crescer.
Nesse tipo de conteúdo que a gente consome, existe lá um ensino sobre batismo? Você sabe a diferença dos batismos da Bíblia? João falou, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito e com fogo. A gente sabe a diferença dos 3 batismos? Aqui fala sobre arrependimento. A gente sabe que Deus não nos perdoa se a gente não perdoar os outros. Aqui fala sobre imposição de mãos. A gente já parou para pensar o que é negócio de imposição de mãos? O que a teologia fala? O que a Bíblia fala sobre imposição de mãos? Para que ele serve? Ressurreição dos mortos. Tu crê que Jesus morreu e ressuscitou e que a gente vai ser ressuscitado também? Então, tipo assim, ó, o julgamento eterno, vai ter um julgamento, gente, vai ter um julgamento. Então, tipo assim, isso aqui é a base. E o que o Hebreus está falando é que isso aqui é a base. E ele queria falar de coisas mais complexas, mas ele não consegue porque o pessoal continua consumindo leite. E isso é a nossa geração. Aí a gente propôs, vou mostrar para vocês aqui, a minha Bíblia. No início do ano, aí não dá para ver. No início do ano, eu até escrevi aqui, ó. Era o que eu queria ler, o Pentateu, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Eu queria ler isso em 2024. Não li, gente. Na verdade, eu estou terminando de ler agora, eu acho que é Deuteronômio. Mas, em compensação, eu li os profetas todos. Porque eu não li isso, mas eu li os profetas todos. Aí a minha pergunta é, o ano está acabando. Tu se propôs a ler quantos livros na Bíblia este ano? Tu propôs a ler a Bíblia inteira? Tu conseguiu? Sim ou não? Se tu não conseguiu, o teu devocional tu conseguiu ler? Aquele que tu comprou de 365 dias? Aquele que tu comprou de 4 semanas? Aquele que tu comprou para 6 meses, tu leu? Às vezes tem gente que não conseguiu nem ler isso daí, né? Mas que muitas vezes a gente está buscando um alimento que ele não é tão sólido. Que ele é importante, sim, se a pessoa acabou de se converter. Se tu é crente há 5 anos, se tu é crente há 10 anos, já chega, para ti não serve mais. Então, vai buscar um conhecimento que, de fato, a gente precisa, a palavra, mas vai buscar um conhecimento acerca do que Deus fala sobre essas coisas. Tipo, a gente precisa ter conhecimento da Bíblia, porque o povo obedece por falta de conhecimento, né? Então, se a gente não busca conhecimento, como é que a gente vai praticar o que Deus pede? Como é que a gente vai crescer? E aí, a primeira chave é o conhecimento. A segunda chave é praticar. E foi aí o que o Senhor me falou, que é por isso que eu estou aqui. O Senhor me falou, filha, conhecimento é importante, mas o conhecimento vai fazer de ti uma excelente teóloga, mas não necessariamente uma excelente cristã. Então, não adianta eu saber tudo sobre maturidade se eu não pratico. Não adianta eu saber tudo sobre perdão. Agora Deus está me falando sobre perdão, então eu vou aprender sobre perdão. Eu sei que se eu não perdoar, eu não vou ser perdoada, porque o Pai Nosso fala, perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu sei a importância do perdão. Eu sei que eu não merecia ser perdoado, mas Jesus morreu por mim. Eu entendi tudo sobre perdão, mas tu não perdoa a tua sogra, tu não perdoa o teu ex-marido, tu não perdoa o teu patrão, tu não perdoa o teu pai, a tua mãe, o teu abusador, o teu, sei lá, quem quer que seja. Então não adianta ter o conhecimento do perdão e tu não praticar o perdão. Não adianta ter todo esse conhecimento de maturidade se eu não praticar a maturidade. Então, o conhecimento ele é muito importante, mas sem a prática ele não é nada. Faz de nós os teólogos de internet que vêm discutindo fulano ou ciclano, Paulo ou Apolo, Calvino ou Armínio, pré ou pós. Tipo assim, não é sobre isso, é sobre Cristo, é sobre Jesus e é sobre maturidade. Eu preciso crescer em maturidade, ser um cristão maduro, eu preciso ser um discípulo de Cristo e fazer novos discípulos de Cristo. Então, eu só consigo fazendo isso se eu começo a conhecer de verdade e praticar. E para finalizar, que já está dando o horário, basicamente, as duas chaves, né, que eu falei, sobre o conhecimento e a prática, e para finalizar, o que é basicamente maturidade? Maturidade para definir assim, é a pessoa que obedece. É quem entende que ele precisa obedecer e que ele sabe que ele não tem escolha. Então, assim, como é que eu sei que eu estou alcançando a maturidade ou não? E pode ser em todas as áreas, né, gente? Estou falando de uma forma geral, mas pode ser que em algumas coisas a gente já alcançou maturidade, em outras a gente comporta como uma criança, e outras, sabe? Tá entendendo, né, amiga? Então, você pode ser que como esposa, tu entendeu que tu já é uma esposa madura, mas talvez como mãe ainda não. Talvez como profissional, ou, sabe? Eu estou falando de uma forma geral, mas que a gente pode, em algumas áreas, estar atingindo a maturidade e outras não. Então, para finalizar, como que eu sei se eu de fato estou crescendo em maturidade? É quando você faz, independentemente de você ter escolha. O crente maduro, o cristão maduro, ele não tem escolha. Ele entendeu que Deus manda e eu obedeço.
enquanto tu tens escolha, enquanto tu estás escolhendo, Deus mandou tu perdoar a tua sogra e tu não perdoou, então tu ainda não cresceu maturidade, porque apesar de ter o conhecimento, tu ainda não praticou, tu ainda tem opção. A partir do momento que tu entendeu que tu não tem mais opção de obedecer ou não, então tu tá alcançando o nível de maturidade. Isso é o que está acontecendo comigo. Eu entendi que eu precisava abrir a minha boca e falar. Eu entendi que eu precisava começar a escrever os posts. Eu entendi que eu precisava aceitar convites como esse de falar aquilo que o Senhor tem me ministrado. E eu não queria. As meninas que são próximas de mim sabem que essa é a minha luta, né? Isso foi a minha luta mental. Eu não queria, eu não me exponho, eu não tenho fotos minhas. Isso é uma coisa, né? Desde o passado. Eu não dou a minha cara para nada, eu sou muito fechada, eu não tenho amigas, eu não abro a minha casa, eu sou assim. Mas isso era eu. Eu com meus medos, com meus temores, o que as pessoas vão pensar, o que vão achar de mim. As setas que o diabo lançava na minha mente, tipo, o que tu tá falando é de ti, não é de Deus, tu não ouviu a voz do Espírito Santo, coisa nenhuma, Deus não te chamou pra isso, coisa nenhuma, tu tá querendo se aparecer, coisa que não era, né? A mentira, porque ele fala às vezes coisa que é verdade e às vezes coisa que é mentira. Então tu tá querendo te aparecer, tu tá querendo... coisa que não era verdade. Em compensação, ele também falava coisas que era verdade. Que... Enfim, mas, então, a partir do momento que eu entendi que eu não tenho mais escolha, então, ok, filha, então tu tá começando a entender a prática. Então, eu não, se a Dai me convida, eu vou dizer, Senhor, se eu posso, eu tenho disponibilidade, eu tenho que aceitar, por quê? Porque não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Eu preciso ser luz, ele me chamou, ele chamou a grande comissão que falou, né? Vão e façam discípulo em todas as nações. Ele me chamou para fazer discípulo. Não é mais sobre mim, não é sobre o meu querer. Então, se eu não vivo mais, Cristo vive em mim, se eu morri para mim mesmo, então eu não tenho escolha. Se eu não tenho escolha, então eu tô atingindo a maturidade, eu estou crescendo em maturidade. Então não me trata mais da Madi, não se trata mais da Dai, da Aline, das meninas todas que estão aqui, não se trata mais. A partir do momento que a gente entende que o que Deus mandou a gente fazer, a gente tem que fazer, mesmo que a gente vá na força do ódio, então a gente está alcançando. Sabe aquele perdão que tu não liberou? Se tu não liberou ainda, se tu tens a opção de ainda não liberar aquele perdão, então é porque tu ainda não cresceu, tu precisa crescer. Se Deus está te mandando receber de fato pessoas na tua casa, se Deus está te mandando chamar amigas para ler um tal livro devocional que eu meio que fiz uma crítica, mas não é uma crítica para você, talvez você já seja uma cristã madura, mas Deus te chamou para cuidar de pessoas que não são. Né? A gente conhece assim, meninas que abrem a casa, estão fazendo leitura devocional com as amigas. Então, talvez Deus vai mandar pessoas, Deus vai mandar bebês na fé para ti e tu vai precisar cuidar dessas pessoas. Tu tens um chamado pastoral. Então, tu, como pastora, vai precisar de fato sentar lá com as meninas e ler o devocional com elas. Tu vai precisar chamar elas para oração. Então, isso é tu entender o teu chamado, entender que tu precisa fazer disso, né? Não é só uma crítica, mas em compensação. Aquilo que Deus nos chama para fazer não é, às vezes, necessariamente aquilo que a gente deve fazer para nós, né? Não sei se está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. Amiga, eu tô entendendo tanto que eu tô segurando a lágrima aqui. Porque essa parte de entender, você só é madura quando você faz o que você precisa, sabe que precisa ser feito, mesmo sem vontade. E isso traz uma coisa assim, maturidade na vida e maturidade espiritual. A gente precisa fazer o que tem que ser feito. E às vezes a gente não tá com vontade de fazer, a gente não quer. Às vezes é o nosso orgulho, o nosso eu, ou a falta de ânimo, ou a preguiça mesmo, que é pecado, mas que a gente às vezes, muitas vezes pratica e quer se isolar, quer, sabe? E você não toma essa iniciativa de fazer. Então, você não está sendo maduro. É uma coisa que, assim, é de apanhar desse lado e desse também, porque é difícil, não é fácil. Às vezes você não quer, às vezes o Senhor lhe manda, vá lá, faça assim, eu não vou não, eu não quero, eu não vou me expor, eu não tô afim. E do tipo, logo aquela pessoa, Deus, eu não vou não. Eu não Cristão vou. mimada, E aquela coisa, você não tá sendo maduro. Quando não, é a parte mais difícil. Porque pra mim, a parte mais difícil não é ir lá e fazer. Pra ir lá e fazer, eu faço. O negócio pra mim é calar. Daiana, cale a boca. Se cale. E eu preciso aprender a calar pra ser madura. Então, assim, é fazer o que precisa ser feito. Se comportar como precisa ser realmente, né? Porque aquela coisa, às vezes, a gente tem a maturidade na mente, mas não está praticando. Então, a gente não se comporta como deveria. E mesmo você tendo o conhecimento, o que acontece?
por não praticar, você passa por uma pessoa totalmente imatura, totalmente sem conhecimento, né? Não é fácil. Praticar sem Isso, vontade não é fácil. é Se isso mesmo. posicionar como um cristão maduro não é fácil, mas é Em tudo, necessário. em tudo que tu falou, né? Tu comentou aí no início que eu participei do grupo e depois de um tempo eu saí. Pô, não foi fácil, gente. Não foi fácil. Eu ainda tinha muita rejeição. Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou mandar mensagem pra Aline e dizer que eu vou sair do grupo? Como é que eu sei o quê? Tipo assim, medo de ser rejeitada pela Aline mesmo, da Aline, tipo, fechar a porta pra mim, né? E a Aline é minha abençoada aqui. E assim, e eu só obedeci, então, assim, ó, se eu fico lá, e se Deus não me chama, e Deus está me chamando para algo que eu precisava, que de um momento só meu e dele. Então, às vezes a gente precisa se posicionar, Deus está nos chamando para me posicionar. E se eu não me posiciono, se eu ainda tenho a opção de me posicionar, então eu ainda sou a mimada. Mimada é a atitude de quem? Quem é que faz birrinha em mim? É criança, então eu ainda sou imatura em Deus. Então Deus ainda não pode te dar algumas coisas. Porque Deus, para te dar algumas coisas, ele precisa que a gente cresce, né? A palavra vai falar. O herdeiro, enquanto ele é criança, ele nada difere de um escravo. Então, tem coisas que Deus quer nos dar e a gente não recebeu ainda por causa da imaturidade. Então, tipo assim, eu te mandei perdoar e tu não perdoou. Eu te mandei sair daquela mesa, tu ainda não saiu porque tu tá com medo do que a pessoa vai pensar. Eu tinha. Quando Deus me pediu, e Deus fazia até 2 meses que estava me pedindo para sair. E eu não conseguia sair do grupo porque eu tinha medo do que ela ia falar, o medo que vocês iam pensar. Nossa, o que aconteceu com a Madi que ela tá saindo? O que faz? E tipo assim, um medo idiota. Hoje que eu tenho maturidade, eu posso dizer que era um medo idiota, mas que na época não era. Então, assim, a gente, muitas vezes, Deus está pedindo coisas pra gente fazer e a gente não faz. Receber, sair, entrar, ficar, largar o emprego, ficar no emprego, aceitar um emprego novo, né? Tudo coisas, atitudes do dia a dia, tudo coisas que a gente precisa tomar uma atitude e a gente entendeu, depois que tu entendeu, tu praticou, isso prova que a gente está crescendo em maturidade, né? E aí tá chegando o final de um ano. E ano que vem vai um novo ano, vem um novo ciclo. E não é uma questão de resolução de ano novo, não é questão de nada. Mas assim, essa mensagem para mim, ela dura um ano. E tá chegando já o prazo dela, né? E aí, o meu convite também é para o pessoal se refletir, Senhor, tá chegando o ano, eu fui aprovada, eu estou crescendo, eu ainda preciso ficar nesse ciclo agora, ou o Senhor tem algo mais para mim? Eu já me graduei, eu já posso passar pela especialização, eu já posso passar para o pós-doc, eu já posso passar para uma nova fase, eu ainda preciso ficar aqui mais um tempo. Porque a gente também não pode, a gente sabe que o tempo de Deus é diferente do nosso, né? A gente não vive no Cronos, a gente vive no Kairos. Então, assim, um dia para Deus são como 1000 anos. Aí no estudo ali, eu perguntei para Deus, Deus, tu me disse que era esse tempo agora de especialização. Já tá tudo certo comigo? Eu posso passar de fase ou ainda não? Eu ainda estou no mesmo ciclo. Eu passei de ano e ainda estou no mesmo ciclo. Porque talvez agora eu vou abrir uma nova oportunidade para mim. Agora eu entendi. Eu precisei de um ano para me posicionar e abrir uma câmera e falar. Agora eu entendi, meu Deus, agora eu posso continuar falando ou não? Ou eu largo tudo, amanhã eu excluo meu Instagram e volto para a caverna de novo, sabe? Então eu não posso mais me movimentar também. Não é porque eu fiz agora a minha primeira live, como participei contigo, que eu vou começar a fazer live o tempo todo, porque é isso que Deus quer. Primeiro eu vou perguntar, Senhor, é realmente isso que tu quer para mim? É realmente isso que tu me chamou? Então, assim, a maturidade é a gente não dar um passo sem antes consultar a Deus, ter o conhecimento do que Deus quer para nós. E segundo, a partir do momento que Deus deu a direção, é para obedecer. Entende? Deu, amigo, eu vou parar de falar. Não, amiga, fica à vontade. Eu tô aqui calada, apanhando, absorvendo. Tá tudo bem mastigado, tudo entrando, rasgando assim, sabe? Amiga, Quando mas se era fala isso, de sabe? maturidade, realmente é algo bem profundo, né? E, aliás, meninas, eu quero só deixar aqui, já que eu falei, né? Eu indico para vocês o livro do pastor Luciano Subirá sobre o tema maturidade. Ele foi o primeiro livro que eu li, e o livro é muito poderoso. O livro realmente, a gente entende, a gente vai conseguir, né? Ele fala ali no livro as fases do cristão, desde o cristão bebê, ele vai falar exatamente desse versículo aqui que eu falei, que ainda precisam de leite. Ele vai falar em toda a Bíblia, porque ele é um mestre, então ele fala na Bíblia toda, assim, as fases do cristão, e eu aconselho vocês a lerem o livro do pastor Luciano Subirá sobre maturidade, e é aquilo que Deus está chamando para a igreja, porque a gente fala muito sobre avivamento,
a gente fala sobre muito, e nós, como nação brasileira, como igreja brasileira, a gente precisa se posicionar em relação àquilo. Tem milhares de profecias, milhares, né? Tem centenas de profecias sobre o Brasil. Que a gente seria um celeiro, que a gente seria uma nação que seria enviada. Tem muita coisa que do Brasil surgiria um avivamento poderoso. Então, já falo, o livro é Maturidade. É o tema da live. É só maturidade, do Luciano Subirá. E assim, a gente tem várias profecias sobre o Brasil. E por que essas profecias não se cumprem? Porque a igreja ainda é imatura. Ou talvez em alguns cantos a igreja, tipo, sabe a que eu falei? Uma igreja com uma mentalidade religiosa que ficou no mover do passado. Ah, não, mas eu já vivia aquele mover nos anos 80, 90, agora Deus não tem mais nada. Então, sabe? Então, ou a gente está numa mentalidade muito religiosa, muito antiga, ou a gente está numa mentalidade muito imatura. Por isso que tarda o que Deus quer fazer na nossa geração, na nossa nação, na igreja brasileira. Por isso que, de alguma forma, quem está retendo somos nós, porque a gente se recusa a crescer em maturidade. E a gente se recusa a fazer o que Deus manda. Talvez o avivamento está atrasando para algumas de nós, é porque a gente não se posicionou com uma vida devocional, uma vida de secreto, porque a gente não se posicionou como esposa, como mãe, como profissional, como cristã de verdade. Então, a gente não precisa, né, esperar um grande mover. Eu posso viver um avivamento dentro da minha casa, e eu, de fato, eu vivo um grande avivamento dentro da minha casa. Mas por quê? Porque eu me posicionei. Chegou uma hora que eu falei, eu fui bem sincera, tá? Eu digo, Deus, eu entendi as promessas que tu tem para nossa nação. Eu entendi que tu tens chamado para a nação brasileira. Eu não vou ficar mais esperando pastor. Aqui no chão da minha sala, eu fiz essa oração. Eu não vou mais esperar pastor, eu não vou esperar profeta, eu não vou esperar um ministro, um nome famoso. Eu vou viver isso. E tu me ajuda com as pessoas que estão vivendo. Eu fiz essa oração. Se tem alguém queimando, se tem alguém fervendo de amor por ti, tu me conecta com essas pessoas, porque a gente vai juntar junto as brasas e vai fazer uma fogueira enorme. Vai começar de mim, uma dona de casa no chão da sala. Porque a gente fica esperando, às vezes, um mover partindo de alguém grande, de um nome grande. E sendo que também existe palavras que diz que não vai ser assim. Vai ser nas casas. Então a gente precisa se posicionar. Então eu me posicionei. Eu não vou esperar mais. Eu vou viver o meu avivamento do meu jeito. Eu vou ter as minhas experiências. Eu vou ver anjo na minha casa. Eu não vou esperar, sabe, aquelas histórias que a gente fala, estava no culto e que o anjo desceu, e que veio o pó de ouro, e que não sei o quê, e peninha. Aquelas histórias que a gente ama ouvir, que botou a mão e a pessoa saiu andando e foi curado. Eu amo, meu coração queima por isso. Eu digo, Deus, eu quero viver isso. Mas eu digo, eu não vou esperar mais. Eu vou fazer em casa. Eu digo, tu vem aqui me visitar. Eu não vou esperar mais um pastor pedir ou tá lá. Eu vou fazer isso, eu vou viver. E de fato eu tenho vivido algumas experiências, né? Quem sabe um dia eu poderia contar. Mas assim, por quê? Porque eu me posicionei. Eu digo, Deus, eu não espero mais por ninguém. Não depende de ninguém que eu quero viver. Eu vou viver, só depende de mim. Então, naquilo que eu tô fazendo, eu tô te buscando. E isso é maturidade, é não depender do outro, é não depender do pastor, é não depender da conferência tal. Ah, mas agora a conferência do ano que vem. Meu Deus, tem um ano para a conferência do ano que vem. Tu pode, começa hoje que no ano que vem tu já vai estar voando. Então a gente fica esperando uma conferência para nos despertar. De fato, algumas coisas, é aquilo que eu falei, né? Eu escrevi um post sobre isso. Eu fui desperta em relação ao meu chamado, de te aceitar, por exemplo, o convite que tu fez. Mas existia outras coisas em mim que eu já estava despertada. Eu já estava, é como se eu estivesse na cama esperando eu me levantar. Faltava a prática, faltava a ação do levantar, mas de fato eu já estava esperta. Outras não, outras Deus precisou me despertar, outras eu já estava ativa. Então, assim, na nossa vida, a gente, em algumas coisas, a gente está. Como esposa, talvez eu precisava despertar para algumas coisas, que eu ainda estava dormindo. Como mãe, algumas coisas eu também precisei. Ok, vou começar a ter uma atitude diferente. Como atender que Deus tem um chamado para minha vida, eu já estava mais desperta, mas eu entendi que eu precisava levantar e começar a praticar. E o praticar é o quê? Aceita o convite da Dai, para de inventar. Outras pessoas já me convidaram para fazer live, eu sempre recusei, eu sempre inventei desculpas. Não é desculpas que eram mentiras. Não é que eu mentia para... Mas sabe, desculpa. Ai, mas hoje meu marido tá em casa, tá de folga, então eu vou dar atenção para ele. Não nada, eu me trancava no quarto, eu ficava na sala, eu ficava no celular, eu não dava atenção coisa nenhuma. Era só porque eu não queria participar. É só porque eu não queria mostrar minha cara, é só porque eu não queria falar. De fato, era verdade, ele estava de folga naquele dia. Mas eu poderia dizer, marido, fica um pouquinho aqui no teu quarto que eu vou participar de uma live. E eu não fazia por quê? Porque eu dava desculpa. Porque eu não queria, porque eu era imatura, porque eu era insegura. E a insegurança também tem a ver com a imaturidade, né? Porque a insegurança fala que a gente teme as pessoas mais do que teme a Deus. Quando eu entendi que eu preciso temer a Deus mais do que as pessoas, ok, Deus, eis-me aqui, me envia.
e fazer aquela oração que eu te falei, né? Deus, se não for da tua vontade, cai a internet. Essa foi demais, amiga. Amiga, eu Amiga, falo, eu fiz, você falou Senhor, se algo. não for da tua vontade, cai a internet e eu não vou participar, porque eu me recuso a isso se tu não for junto. Eu me recuso a envergonhar o teu nome. Essa foi a oração que eu fiz antes da live começar. Eu me recuso a mostrar. Eu, Madi, a minha cara. Eu apago o Instagram, que nem tem foto. Eu me escondo, eu fujo, eu fico 6 meses na caverna e ninguém vai se lembrar. Agora, o teu nome, eu me recuso a ser uma vergonha. Então, se eu estou me propondo a mostrar o meu rosto, que a tua luz brilhe sobre mim e que eu seja luz de verdade, porque o meu nome pode ser envergonhado, o teu não, sabe? Amiga, eu vou parar de falar. Já tá Não, chutando. amiga, você tá falando, tá testificando tudo aqui. Inclusive, eu orei esses Amém. dias a respeito de algo desse tipo. E quando foi de anteontem para ontem, eu estava aqui na minha casa, bem aqui na sala, sentada e orando. E aí eu peguei, fui colocar um louvor e no fim não começou o louvor, começou uma ministração. E aí me chamou a atenção, né? E eu comecei a assistir mais da ministração. E ele falava exatamente isso, né? Não esperar por pastor, não esperar por profeta, não esperar, que é algo que a gente já sabe que a gente não deve esperar, mas a gente muitas vezes está tão acomodada, é tão imatura, que fica esperando vir alguém botar a mão sobre a sua cabeça e dizer, eis que digo isso, 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 algo que você já sabe. E assim, quando vem alguém para lhe falar algo, você só precisa, é como se fosse somente para testificar, porque você precisa ouvir primeiro do Senhor. Eu não tenho que ouvir, porque fulaninho foi usado e ele é muito usado por Deus e me disse isso e isso. Então, é porque isso e isso. Não. Quando fulaninho for usado ali para a sua vida, você já tem que ter ouvido do Senhor antes, porque isso é uma vida de intimidade, né? É uma vida de um cristão maduro. Ele primeiro escuta o Senhor. E quando outra pessoa vem, só é para testificar aquilo que você já ouviu. E aí, eu tinha feito uma oração parecida com essa que você fez, a respeito de Senhor, me conecte a pessoas que estão queimando de amor pelo Senhor. Eu quero queimar todos os dias de amor pelo Senhor. Segurando as lágrimas para não chorar, porque foi exatamente isso que eu falei. Eu disse, Deus, eu lembro, aí eu estava conversando com o Senhor e ouvindo a ministração, e aí na ministração o pastor, nem sei o nome dele, depois eu vou tentar procurar e vou botar o link da ministração aqui. Ele diz assim, cadê aquele povo que comia a Bíblia e que quando orava não acontecia movimentos carnais, mas acontecia de a gente ver perna crescer, a gente vê paralítico andar, surdo ouvir. Eu chego a arrepio de falar, porque tipo, é algo que a gente não vê mais nos dias de hoje. Porque as pessoas não querem, mas que a autoridade já foi derramada sobre nós, que a palavra já foi lançada sobre nós, e que nós temos, sim, essa autoridade, essa força do Espírito Santo em profetizar e acontecer. E assim, é como você disse, eu quero queimar pelo Senhor todos os dias. Eu quero ser madura a ponto das pessoas olhar para mim e não ver a mim, mas que vê o Senhor, né? Olhar para mim e dizer, não é a Daia, é o Senhor na vida dela. Entender que eu costumo dizer assim com as meninas, às vezes a gente não tem nenhuma palavra preparada para o café, e às vezes eu digo às meninas, vamos abrir uma hora, a outra concorda e tá tudo certo, porque o Senhor só precisa de uma para falar e a outra para concordar, e o cenário já está pronto. E como você disse, quando uma queima, as outras instantaneamente começam a pegar fogo ao redor. Um talo de fósforo no meio de uma floresta, ela incendeia a floresta inteira. O talo é tão pequenininho, é tão inofensivo, se você olhar para ele, esse talinho de fósforo aqui vai queimar, vai pegar fogo nessa floresta toda, eu duvido. Mas vai lá e faz. E assim somos nós, quando uma está queimando, que se conecta com outra brasa, ainda que ela esteja meio que apagada, ela reacende a chama e tudo começa a queimar outra vez. A gente precisa ser maduro a ponto de saber escolher quem se conectar, o que ouvir,
com quem andar, como se posicionar, ou até mesmo se calar, como você disse, passou um tempo de caverna, um tempo de alimentar, se alimentar, de comer comidas separadas, sólidas, somente com o Senhor. Ele estava dando diretamente a você, e nós precisamos entender isso. Eu estou numa estação que eu estou pouco ouvindo YouTube. Eu tô pouco, apesar de trabalhar, né, com redes sociais, porque eu trabalho com redes sociais, então é meio que difícil eu dizer que vou sair do Instagram, porque eu trabalho com isso. Mas eu estou evitando algumas coisas, de ver algumas coisas, porque eu estou procurando diretamente estar com o Senhor. Como você falou do devocional, eu sempre gostei de devocional. Toda vez que saía devocional, eu ia lá correndo. E depois eu parei para olhar e disse, mas eu compro e nem concluo. Amiga, eu não tenho um devocional concluído. Não tenho. Não tenho de jeito nenhum. E são devocionais bons? São, mas eu não tenho. E do tipo, porque para mim era algo do tipo, eu comprava pela modinha e no fim das contas eu não fazia. Por quê? Porque eu era muito imatura. Hoje em dia, meu devocional é com a minha Bíblia, toda rabiscada. Muitas vezes o meu devocional, eu não consigo. É bem assim, eu não consigo nem, No meu às caso, vezes, abrir. Isso mesmo, amiga, eu tô aqui ó, com o meu. Eu não consigo, às vezes, nem abrir a Bíblia em si, mas é um momento ali que eu me jogo e, Senhor, assim, assim, assim. E eu aprendi a ser muito clara com o Senhor, a pontuar muitas coisas, porque antes é como que eu tentava esconder do Senhor o que eu realmente estava sentindo. Eu não conseguia falar ao Senhor tudo aquilo que eu realmente pensava. E até um tempo, quando eu parei, que eu disse, mas eu tô tentando enganar quem mesmo? Porque ele esquadrinha o meu coração, ele sabe, antes mesmo de eu pensar, ele já sabe que eu ia pensar naquilo. Então, por que eu não tô? E aí eu comecei a entender, eu preciso falar com sinceridade ao Senhor, preciso expor com sinceridade ao Senhor. E eu preciso conhecer verdadeiramente o Senhor. Eu tô lendo um livro, agora que eu ganhei de uma moça lá da igreja, a Orlane, Bom Dia Espírito Santo, que é um livro bem famoso, né? Muita gente já leu e eu nunca tinha lido ele. Apesar de já muito ter ouvido, eu nunca tinha lido ele. E eu agora lendo ele, eu disse, Deus, como é tão próximo o Espírito Santo de mim, como ele é tão real. E quando a gente começa a entender a pessoa do Espírito Santo, a gente começa realmente a amadurecer e dizer, não é como eu pensei. Não é como. Eu achava que era mais longe, é mais perto. Eu achava que eu tinha que fazer assim, assim, mas não é. Eu preciso andar de forma que ele me oriente. Ele tem que ser o meu guia, o meu mentor, o meu professor. E eu preciso ser madura para entender e obedecer à voz do Espírito Santo, ao comando dele. Eu tenho lido o livro de Romanos e eu tenho apanhado, viu? Eu não consegui sair ainda de Romanos, estou apanhando muito no livro de Romanos. Eu leio, releio, e eu, Jesus, o que é isso? Apanho de um lado, viro para apanhar do outro, porque é um livro que nos deixa maduros, entender que não é sobre mim, não é sobre o que eu quero. Eu não posso dominar a minha vontade, mas é o Espírito. E quando eu entendo que é o Espírito quem domina, eu acredito que quando a gente entende assim, não é sobre mim, é o Espírito Santo que me domina, então eu tô uma cristã madura. Porque eu começo a obedecer aos comandos dele. Mas quando eu começo a querer fazer a minha vontade, Dayana, você continua imatura. Ontem eu passei por uma experiência parecida. Mandei 12 mensagens, eu contei, foi 12 mensagens. Um textão. Mas o Senhor não permitiu que a pessoa estivesse online. E aí, assim que eu mandei, pronto, mandei. Aí o Senhor disse, vai lá e apaga. Eu disse, eu não vou apagar porque eu falei a verdade. Demorou, amiga, eu fui lavei os pratos, voltei, sentei na mesa. E o Espírito Santo vai apagar. Eu estou lhe dando a oportunidade de apagar. E eu respirei, eu disse, eu não queria apagar, porque é a verdade, é o que eu penso, e eu preciso falar. Mas o Espírito Santo disse, não, você vai calar. Lembra que eu falei que para mim a pior parte não é eu ir fazer e dar a tapa, de botar a cara no sol?
essa parte aí eu não tenho medo de botar a cara no sol. Minha parte de maturidade é calar, sabe? Para eu ser maduro o suficiente, eu tenho que aprender a calar, a ver e a calar. E eu luto com isso. E aí eu fui, apaguei as 12 mensagens. Depois eu vim pra cá pra sala chorar, porque eu não queria apagar. Mas eu entendi que não é a minha vontade, é a vontade do Espírito Santo. Eu entendi que eu preciso amadurecer. Então, são comandos que eu preciso obedecer à voz do Espírito para eu, então, avançar e ser madura o suficiente e andar com o Senhor. Amém. É isso mesmo. Aí, essa live, como que ainda dá uma segunda, outro dia. Já podemos marcar a continuação da live, né? Porque realmente é um tema bem extenso. Eu fiquei 1 ano falando sobre isso, sabe? E Deus é maravilhoso. Eu, particularmente, eu amo parábolas, eu amo comparações, figuras de estilo, sabe? E Deus foi me mostrando. Eu citei aqui que Deus falou sobre a demografia, né? Um reflexo da igreja. Deus me falou também a questão da maturidade a nível ali do escolar, me falou em relação ao corpo humano, né? Me falou em relação à árvore, que eu tenho um pé de limão que ele tem um pé de limão profético, que eu comprei ele e ele não dava limão. E aí eu digo, Deus, esse pé de limão é infrutífero. E aí esse ano ele floresceu, ele tá com os pequenos limãozinhos, que eu digo, esse pé de limão sou eu. Eu tô há anos crescendo para agora amadurecer, porque a gente fala muito em florescer e de fato a gente tá na primavera. Mas assim, ó, florescer e frutificar é um sintoma de maturidade. Aquilo que eu falei, bebês já não geram bebês. Para te gerar algo, tu precisa ter uma certa maturidade. Para a árvore dar flores e dar frutos, ela precisa de uma certa maturidade, né? E a gente está muito acelerada, a gente quer as coisas muito rápidas. E de fato, algumas coisas acontecem mais rápido do que outras, né? Com o fertilizante certo, com a terra certa, com o adubo certo, com os cuidados certos, a árvore se desenvolve mais rápido, né? Mas existe um tempo para isso. E a gente precisa submeter esse tempo. Então, assim, esse tema, ele é muita coisa. Daria para falar muito sobre isso, porque, de fato, ele é o que a gente precisa. É o chamado do Senhor para esse tempo. A palavra que eu, se eu pudesse deixar algo para finalizar, é isso. Deus está nos chamando para maturidade, porque Ele quer derramar, eu vou ser bem profeta agora, porque Ele quer derramar na igreja brasileira para que faça se cumprir as promessas, porque as promessas de Deus não voltam vazias. Se Ele diz que vai acontecer, vai acontecer. Mas que para se cumprir precisa de um posicionamento nosso. Porque também as profecias, elas são condicional. Eu estou lendo agora, novamente, o livro ali de Deuteronômio, se eu não me engano. Não sei se é número ou se é Deuteronômio, mas acho que é Deuteronômio. E assim, ó, se, é tudo condicional. Se vocês me obedecerem, eu farei isso. Se vocês não sei o que, acontecerá isso. Então, assim, ó, se a igreja crescer em maturidade, a gente vai viver o que Deus tem para nós. Se não, ó, esquece Brasil. Você vai ficar 40 anos no deserto, vagando, até que morra essa geração e se levante uma geração profética e diga, Senhor, eis-me aqui. E foi a oração que eu fiz. Eu, Senhor, se existe as pessoas aqui na minha idade, na minha fase, na minha idade tanto biológica como na minha idade espiritual, digamos, se existe pessoas que estão dormindo, eu não vou dormir. Se depender de mim, não vai. Se naquele dia eu chegar ao Senhor, Senhor, o avivamento no Brasil não aconteceu em 2024, não foi por minha causa, porque eu estava lá queimando por ti, estava esperando para botar fogo na floresta inteira. Mas então, assim, ó, então a gente tem que fazer essa oração, a gente tem que dizer, Senhor, que não seja por minha causa. Então, e a gente sabe que não seja pela minha geração, que foi o que aconteceu naquela geração no deserto. A geração não entrou na terra prometida, por culpa daquela geração, né? Então, que a gente diga, Senhor, que não seja por causa da minha geração, que não quer crescer, não quer amadurecer, que não quer frutificar, que não quer fazer novos filhos para ti, novos discípulos de ti, que não seja por minha causa, mas que eu esteja no centro da tua vontade. Amiga, deu bom. Falei demais. Amém. Eu não sei nem quanto tempo dá para fazer live, não é só uma hora, já passou, né? Normalmente passa uns minutinhos. Não cai mais como antes, graças a Deus. Porque o assunto, quando tá bom, ele estende, né? Amiga, Então tá, amiga, vamos combinar de fazer umas próximas lives aí, uma continuação. Parte 2 da live, viu? A gente vai marcar direitinho ali no WhatsApp e depois eu vou estar falando aqui com as meninas. Eu tô sem óculos, mas eu vi alguém falar, deixa gravado. E a live vai ficar assim, gravada, tanto aqui no Instagram, como depois ela sobe
pro YouTube, porque nós sabemos que tem muita gente também que está fora da rede do Instagram, né? Tá sem Instagram no momento. Então, assim, as nossas lives, ela tá subindo para o YouTube. E todas as outras também já estão lá. Vocês podem também estar ouvindo as outras lives. Mas eu quero deixar o meu agradecimento em nome do grupo, né? Do Somos Filhas pela Vida da Med, por tudo que ela tem contribuído conosco. Eu vim com a camiseta antiga. Amiga, eu nem antiga tenho, misericórdia. Eu sou do tempo da antiga. Vou fazer uma nova agora. E, assim, agradecer, amiga, por tudo que, assim, você tem se disposto a trazer para nós, né? Como você disse, é uma nova fase para você, esse momento de abrir a boca, de derramar, né? Eu lembro nas conferências, nas conferências online, você ministrando com aquele temor enorme. Ai, gente, eu não vou, eu não quero e não dá e tal, mas sempre, né, lutando ali para fazer a vontade do Senhor. É nítido isso, é visível, tudo que o Senhor tem feito na sua vida, e suas mensagens nos abençoam muito. As ministrações que você traz para nós também nos abençoam de forma surreal. E eu quero agradecer ao Senhor pela sua vida, pela vida dele em você, né? E dizer que Deus te abençoe, que você continue frutificando, que você continue, em nome de Jesus, florescendo no Senhor, né? E abençoando outras vidas a partir do que Ele tem derramado sobre você. Não retenha, mas que você transborde por onde você passar, em nome de Jesus. Agradecer a presença das meninas, né, que estão aqui na live com a gente, todas as que vão assistir depois. Meninas, as meninas do print, quem for querer tirar print, já tira logo. Peraí. Então, meu cabelo. Eu nem sei botar filtro. A próxima tu me ensina. Tá bom, amiga. As meninas do print, se preparem aí. E é isso, que Deus abençoe. Você pode orar pra gente encerrar, amiga? Oro sim. Senhor, te agradecemos por esse momento, por essa hora que a gente esteve aqui juntas, Senhor, presente diante de Ti. Obrigado porque o Senhor nos usou da forma como a gente orou no início, Senhor, para ser canal de bênção para todas as pessoas. Eu oro para que essa palavra entre no coração de cada uma das meninas que aqui participaram, aqui online, as que vão assistir depois, e que encontram uma terra boa, Senhor. Senhor, guarde a nossa casa, guarde a nossa família, guarde essa palavra que foi ministrada, guarde tudo que leva o nosso nome, Senhor. E eu te agradeço pela oportunidade, eu te agradeço pela vida da Dai, que está aqui na frente desse projeto, e te apresento a casa dela, a família dela, que o Senhor cubra com teu sangue, Senhor, e que o Senhor continue derramando sobre ela essa unção, essa graça de estar sempre disponível para te servir, e te agradeço pela oportunidade, Deus. Eu não tenho muito o que te falar, é somente gratidão, e é isso que eu minha oração para esse tempo, para esse momento, para essa hora, e obrigado por esse dia, obrigado por esse momento, Senhor, em nome de Jesus, amém. 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 Não sei nem orar direito, mas vai a oração que eu sei, porque até isso é maturidade. Abre a tua boca e ora do jeito que é. Não tem, sabe? É desse jeito, né? É a oração que eu faço ali. Sem muito arranjo, sem muito apetrecho. Isso aí. Mas a gente vai melhorando. A oração também. Deus abençoe, amiga. Foi muito bom estar com você. E eu já quero a segunda live, viu? Deus abençoe, meninas. Foi uma honra estar aqui com vocês. Que Deus abençoe. Compartilhe a live com as suas amigas. E assim que ela estiver disponível lá no Instagram, ou lá no YouTube, a gente vai estar também compartilhando nos grupos, tá certo? Um cheiro, que Deus abençoe. Eu amo vocês. Até quarta-feira que vem.